L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, o seu programa quase semanal de leitura do Antiédipo. E é isso, meus jovens. Tô faltando aí, né, cara? Porra. Deu uma teoria. Não é uma teoria, é um sentimento que eu só poderia descrever como o erro de um ano ter começado com carnaval em março, assim. Eu senti que, não sei você, ouvinta, mas rapidinho. Não. Tô esperando cair umas bolsas aí da CAPES. CAPES tá anunciando bolsa. Se eu pegar uma bolsa no último ano do doutorado, vou ser muito feliz, cara. Mas acho que não vai rolar não, mas vamos ver. Mas essa coisa de ano que começa com... que tem carnaval em março, cara. Acho que desbaratinou todo mundo, né? Não sei se desbaratinou todo mundo, mas me desbaratinou muito, assim. Aí que eu ia falar, não sei você, ouvinte. Mas, cara, já tô esgotado, já tô cansado, assim. E a impressão foi simplesmente porque a gente tá trabalhando desde janeiro e fevereiro. Porque não dava pra esperar pra passar o carnaval pra começar o ano. Porque o ano ia começar muito tarde, o ano começou muito torto. E aí tudo parece meio atropelado, assim, cara. Não sei se vocês estão com essa sensação. É difícil essas partilhas temporais sociais, né? As partilhas sociais do tempo, né? As partilhas sociais temporais. Mas eu acho real. Isso e astrologicamente as coisas estão meio... Aí eu tô cansado, bicho. Aí eu tô perdendo os dias de gravar podcast. Tô meio desorientado, os pacientes estão mudando o horário à torta e à direita. Tem que parar com isso, tô conseguindo escrever. Mas a boa notícia é que eu tô com o PlayStation 2 filé. Tô jogando muito Tony Hawk. Tony Hawk 3, nunca joguei. Isso faz difícil, velho. Como é que você faz tanto ponto ali naquele negócio? Vou dar um Google. Hoje tudo é Google, né? Vou dar um YouTubado ali pra ver como é que os meninos fazem tanto ponto assim naquela fase subúrbia. Se você joga Tony Hawk 3 aí, gostava de subúrbia, parabéns, cara. Que fase escrota. Enfim, Tony Hawk não sabe aquele joguinho de skate, né, cara? Aquele joguinho bem hetero size, assim, do final dos anos 90, né, cara? Tanto que esse, o 3, já é de PlayStation 2, ele foi lançado em 99 e 2000, né? Só como eu não era criança Porsche, assim, não era criança tão rica, aí agora eu tô virando um adulto que pode jogar um PlayStation 2 numa boa. Ah, pô, porque você não compra um PlayStation 5, sei lá, se é o 5 que tá aí. Ah, porque tem muito gráfico, né, velho? E também tem mais coisas pra fazer na minha vida, né? Agora um PlayStationzinho 2 de respeito. Bom, é isso, galera. Cara, talvez, não quero prometer nada não, hein, mas talvez a gente acabe o capítulo 3 hoje, vai ser legal também. Às vezes eu consigo ler rápido esse capítulo 3, né? Faltam 4 páginas, está no 356. E aí, como eu não gravei semana passada, e eu tenho um pouco de tempo agora, eu daria de bom grado um chorinho para terminar. Vamos ver. Let's see. Agora são 6h23, vamos até 6h43. Vai ser no horário regular aí nos 90 minutos de campo. Só referência heterossexual hoje, hein? Nós estamos mandando bem aqui. A gente está na página 356. Se vocês não adiantaram a leitura, né? Se vocês adiantaram, peço desculpa, vou voltar daqui. E no parágrafo que chama 3.11.4, símbolo despótico e imagens capitalistas, a má consciência. Eu não lembro qual é a direita parada que eles estão falando, né? Mas tem essa coisa aí do despotismo trazer o significante, mas aí já não é suficiente no capitalismo, né? Mais ou menos isso. Bom, vamos lá. De um objeto transcendente cada vez mais espiritualizado a um campo de forças cada vez mais imanente, ou seja, da passagem do déspota ao capital, cada vez mais interiorizado. E aí tem esse elemento aqui da interiorização, né, cara? A interiorização é que é coisa da má consciência mesmo, né? Essa que é a safadeza do capitalismo que o Nietzsche já anunciava. É esta evolução da dívida infinita, através do catolicismo e depois através da reforma protestante. Caralho! Nunca foram tão explícitos, né? Os franceses não mencionam muito reforma protestante, né? Eles ficam ali pensando que é só catolicismo, coisa. Máximo judaísmo, né?
A extrema espiritualização do Estado despótico e a extrema interiorização do campo capitalista definem a má consciência. É esse processo de interiorização, né, de conscientização dos instintos para dar uma consciência má, uma responsabilidade, uma atribuição interior de responsabilidade, uma atribuição de agência, né? Essa é a má consciência nietzschiana, porque é a grande clash, né, entre a força da memória e a força do esquecimento, que é uma força muito forte de esquecimento, né? Mas toda a mnemotécnica social, ou seja, toda a técnica das máquinas sociais, fizeram com que o desejo, que é muito mais voltado, né, para o esquecimento, em termos... Eu estava ouvindo os meninos do Mechanical Conscience, né, conversando sobre geologia da moral, sobre Platão, eles leem meio mal a parada assim, eles falam muito de Duna, né? Eu acho meio idiota, tudo referenciar Duna, assim, mas é legal o programa deles. Mas, pô, tanta coisa para referenciar dos caras, duas coisas, né? A referência deles principais é Duna e filosofia, né? Eu não gosto de quem lê o Antiético em Platão para procurar filosofia, desculpa, não gosto. Não acho que seja o melhor caminho, mas vai lá, suas viúvas de beleza. Mas o que eu tava falando? E eles batem muito cabeça, né? Porque que se chama o Geologia da Moral, o terceiro Platô, né? Que na verdade é o segundo, se você contar que o Rizoma é só uma introdução. Por que fala de juízo de Deus, né? Por que tem a ver com quem a Terra pensa que é e por que os estratos são como o juízo de Deus, né? E eu acho, no meu Platô, você tem todo esse trabalho de retomada do trabalho nietzschiano, que também o Antiédipo tem, de uma disputa entre a memória e o esquecimento. Toda a genealogia da moral do Nietzsche é esse embate, né? O que é o esquecimento, o divino e sagrado esquecimento da besta nobre homem para esse processo de memorialização, né? Que é muito moral, né? De lembrar, de interiorizar através da memória, lembrar quem você é, fazer promessas, sentir culpa, essas caralhas todas, né? É bem interessante. E aí, no Deleuze e Guattari no meu Platô, isso vai traduzir muito com essa ambivalência, ou bivalência do agenciamento, né, que é o principal conceito do meu Platô, que ora ele se inclina para os estratos, ora ele se inclina para o corpo sem órgãos. Sendo, obviamente, né, o corpo sem órgãos esse representante aí do esquecimento nietzschiano e os estratos dessa forma de memorização, né, das máquinas sociais. E aqui tem isso também, né, as máquinas desejantes que se engancham no corpo sem órgãos para tentar dar alguma forma, né, eles estão tentando falar isso, né, as máquinas se engancham tentando criar uma memória, mas o corpo sem órgãos é o puro esquecimento, né, e aí ele é antiprodução. Mas não é porque eu estava falando disso. Ah, tá, porque aí lá no Genealogia da Moral que eles vão ter essa questão, o Nietzsche vai apresentar essa questão da má consciência, que são todos os instintos e impulsos do animal, homem, voltados para ele mesmo, para ele ver nele uma agência. Tipo, eu fiz isso, né? Atribuir a um eu uma ação e depois até atribuir um pensamento, né? Essa é a genealogia que o Nietzsche faz, né? Por que a gente, como o Foucault coloca, uma hermenêutica do sujeito? Como é que você hermeuticizou o sujeito, né, ao longo do tempo? Como é que você claustrofobicizou o sujeito nessa interioridade de eu sou responsável pelo meu pensamento, eu sou responsável pela minha ação, quando, na verdade, todas essas coisas, a ação e o pensamento, tem uma inocência e uma não causalidade muito mais forte, né? Não tem como você provar a causalidade dessas coisas, mas é isso que a má consciência produz, né? E aqui eles estão falando explicitamente, né? Um efeito aí capitalístico, mas apoiado no catolicismo e na reforma protestante. Repito aqui, né? A extrema espiritualização do Estado despótico, que distribuía bem as culpas, né? Mas com a extrema interiorização do campo capitalista define uma consciência. E o Estado despótico também distribui bem as punições, né? Esta não é o contrário do cinismo. Ela é, nas pessoas privadas, o correlato do cinismo das pessoas sociais. Todos os procedimentos cínicos da má consciência, tal como Nietzsche, Lawrence e Miller, os analisaram para definir o homem europeu da civilização. O reino das imagens e da hipnose, o torpor que elas propagam, o ódio contra a vida, contra tudo que é livre, que passa e que flui. Todo esquecimento, né? Toda a possibilidade da vida ser processo, né? A universal efusão do instinto de morte, a depressão, a culpabilidade utilizada como meio de contágio, o beijo do vampiro. Você não tem vergonha de ser feliz? É todo esse ressentimento da má consciência, né? Siga o meu exemplo, não largarei até que você também me diga, entre aspas, é minha culpa. Fecha aspas. Ó, vamos ver esses elementos todos de atribuir agência
a um sujeito, né? Atribuir as coisas a um sujeito e como isso pode miná-lo em uma certa, não só responsabilidade, mas uma culpa, né? O ignóbil contágio dos depressivos, a neurose como única doença, que consiste em tornar doentes os outros, a estrutura permissiva, que eu possa enganar, roubar, degolar, matar, mas em nome da ordem social, e que papai e mamãe se orgulhem de mim, a dupla geração dada ao ressentimento, volta contra si mesmo e projeção contra o outro. Muito bom, né? O pai morreu, a culpa é minha, quem é que o matou? A culpa é sua. Foi o judeu, o árabe, o chinês, todos os recursos do racismo e da segregação. O abjeto desejo de ser amado, o choramingo de não ser o bastante, de não ser, entre aspas, compreendido, ao mesmo tempo em que há a redução da sexualidade, entre aspas, ao pequeno segredo sujo, né? É o segredinho da putaria, né? Ai, vamos fazer uma surubinha, deixa abaixo essa parada. Toda essa psicologia do padre, que é uma referência clara, né, ao trabalho nietzschiano também, do Genealogia da Moral, mas aí também, né, o Lawrence e o Miller na literatura, eles dão esse esculacho aqui na má consciência. Todos esses procedimentos encontram em Édipo sua terra nutritiva e seu alimento. Então esse é o rage, esse aqui é o grande rage deles contra Édipo, e vocês veem que tem uma subjetivação muito individual, né, um modo de vida muito individual, mas também que socialmente ele é perigosíssimo e se relaciona com toda essa expurgação xenófoba e racista aqui, né, e misógina também que eles vão mencionando. Cabe dizer, e todos esses procedimentos servem à psicanálise e nela se desenvolvem, aparecendo ela como um novo avatar do ideal ascético. Todo um capítulo do Genealogia da Moral, a terceira dissertação, para definir o que é o ideal ascético, né? Essa vontade de nada porque a vida é muito dura, né? Porque a vida é muito ruim. Cabe dizer mais uma vez que não é a psicanálise que inventa Édipo. Ela somente lhe dá uma derradeira territorialidade, o divã como última lei, o analista déspota e receptor do dinheiro. E aí é preciso repensar, né? De onde vêm os ideais ascéticos, de onde vem a construção da má consciência, né? E aí você pode voltar ao Ocalan, ao Nietzsche, né? Onde que em algumas fontes as feministas vão trocar essa ideia, né? Como a virada do patriarcado na Revolução Neolítica, 10.000 a.C., né? É o ponto de virada do ressentimento também. Bem interessante essas possibilidades, né? Cabe dizer mais uma vez que não é a psicanálise que inventa Édipo, ela somente lhe dá uma derradeira territorialidade, que é o divã, como uma última lei, o analista déspota e receptor de dinheiro, que é ele que vai cobrando, né, para você poder ver ali sua interioridade. Porém, a mãe como simulacro de territorialidade, o pai como simulacro de lei despótica e o eu cortado, clivado, castrado, são os produtos do capitalismo que monta essa operação que não tem equivalentes nas outras formações sociais. Nenhum se apoia tanto nessa interioridade da família também, né? Em qualquer outra parte, a posição familiar é somente um estímulo para o investimento do campo social pelo desejo. As imagens familiares só funcionam se abrirem as imagens sociais, às quais elas se acoplam ou se confrontam no curso de lutas e de compromissos. Né? A família para você levar para o social. De modo que o que é investido através dos cortes e segmentos de família são os cortes econômicos, políticos, culturais, do campo em que elas estão imersas. Conferir a esquizoanálise em Debout, que a gente já leu aqui no capítulo 3. O mesmo ocorre nas zonas periféricas do capitalismo, onde o esforço feito pelo colonizador para edipinizar o indígena, étnico africano, acha-se contrariado pela dilaceração da família, segundo as linhas de exploração e de opressão sociais. Mas é no centro mole do capitalismo, nas regiões burguesas temperadas, que a colônia devém íntima e privada, interior a cada um. Então, que é tipo uma colônia, né? Bem interessante. Então, um fluxo de investimento de desejo que vai do estímulo familiar à organização ou desorganização social é, de certa maneira, recoberto por um fluxo que assenta o investimento social sobre o investimento familiar, como pseudo-organizador. Então, ó, que vai o fluxo de investimento do desejo, né, que tem esse grau de liberdade, que vai do estímulo familiar à organização ou mesmo desorganização social, é de certa maneira recoberto por um refluxo, porque ainda é social, né? A produção familiar ela é social também, então não é um novo fluxo, é um refluxo, que assenta o investimento social sobre o investimento familiar como pseudo-organizador. Então parece que todas as suas funções sociais vão provir, todo o seu desempenho social, toda a sua maneira de circular socialmente, provém de base do investimento familiar, né? É onde você
atrela fortemente a relação com o passado e com a família, né, o tempo todo. Deixa eu ver aqui. A família deve o lugar de retenção e de ressonância de todas as determinações sociais. Cabe ao investimento reacionário do campo capitalista aplicar todas as imagens sociais aos simulacros de uma família restrita, de tal maneira que, para onde quer que se olhe, só se encontra pai e mãe. Esta podridão edipiana que se cola à nossa pele. Sim, desejei minha mãe e quis matar meu pai. Um só desejo de enunciação. Édipo, para todos os enunciados capitalistas, e entre os dois, o corte de assentamento, a castração. Essa conformação com o próprio sistema, né? Só ver se chegou um trem aqui. Não chegou um trem aqui. Só ver um negócio aqui. Pronto. Aí finalmente chegamos aqui em 3.11.5, Adam Smith e Freud. Acho que vai dar, hein? Vamos ver. Marx dizia: o mérito de Lutero, né, o grande expoente da reforma protestante, inclusive, né, foi ter determinado a essência da religião não mais do lado do objeto, mas como religiosidade interior. Lutero trouxe, então... Acho que deu uma travada aqui que o meu Android estava atualizando. É o que Lutero faz, né, que não precisa ir para a igreja para falar com Deus, né, fale com Deus dentro de você. O mérito de Adam Smith e de Ricardo, que são economistas, né, liberais, pensadores liberais e pensadores da economia, nota do tradutor David Ricardo, de 1772 a 1823, foi terem determinado a essência ou natureza da riqueza, não mais como natureza objetiva, mas como essência subjetiva abstrata e desterritorializada, ou seja, atividade de produção em geral. Porém, como essa determinação se faz nas condições do capitalismo, né, eles objetivam de novo a essência, alienam-na e reterritorializam-na, mas agora sob a forma da propriedade privada e dos meios de produção. Desta maneira, o capitalismo é sem dúvida o universal de toda a sociedade, mas apenas na medida em que é capaz de levar até certo ponto sua própria crítica. Isso é, a crítica dos procedimentos pelos quais ele reencadeia o que nele tendia a libertar-se ou aparecer livremente. Nota de rodapé 111, Marx, Introdução Geral à Crítica da Economia Política. É preciso dizer o mesmo de Freud. Sua grandeza foi ter determinado a essência ou a natureza do desejo, não mais em relação a objetos, fins e mesmo fontes, territórios, mas como essência subjetiva abstrata, libido ou sexualidade, capaz de muitas potências, né? Força abstrata. Acontece que ele ainda reporta esta essência à família como derradeira territorialidade do homem privado, donde a situação de Édipo, primeiramente marginal nos 3 ensaios e também no Interpretação dos Sonhos, depois fechando cada vez mais sobre o desejo. Tudo se passa como se Freud se desculpasse pela sua profunda descoberta da sexualidade, dizendo-nos, pelo menos isso não sairá da família. Foi mal aí, galera, eu descobri que a sexualidade é perversa e polimorfa de base, e que você pode desejar qualquer parada, que é independente do objeto, né? Que é muito mais relacional, mas olha só, essa relação vai ter a ver com a família, né? Não vai ter nada a ver com a política, não... esquece essa parada aí. Não vai ter nada a ver com tomada. Ou quando tiver, é porque tá errado, né? Preciso voltar à família. O pequeno segredo sujo, em vez da imensidão entrevista. O assentamento familista, em vez da deriva do desejo. Os pequenos riachos recodificados no leito de mamãe, em vez dos grandes fluxos descodificados. A interioridade, em vez de uma nova relação com o fora. Através da psicanálise, é sempre o discurso da má consciência e da culpabilidade que se alça e se encontra seu alimento. Entre parênteses, o que se chama curar. O que é muito interessante, né? Porque tem todo o trabalho do Nietzsche, né? De pensar como o pastor ou o padre, né? Essa lógica do mago, né? É muito de vender a má consciência, vender a culpa para vender a possibilidade da salvação, né? É um adoecer para vender uma certa salvação. É bem interessante, assim, que aí aproxima desse que se chama de cura, né? Na psicanálise. Porque é pela família que você adoece e pela família também que você tem que se resolver, né? Bem interessante, fica bem fechadinho, assim. E pelo menos em 2 pontos, Freud absolve a família real exterior de qualquer falta, para melhor interiorizá-las, a falta e a família no menor membro, a criança.
Ou seja, no fundo, o Freud, por mais que ele fala que a culpa é da família, não é dessa família real que está aí, né? É dos efeitos que, como é difícil estar numa família, ponto, né? Como é difícil subjetivamente, como há um mal-estar em estar em família. Mas a culpa não é da família, que faz o que pode, né? E, pelo contrário, faz até bem, né? E aí, para quem que sobra? Coitada, a criança que é esse monstrinho, né? A maneira pela qual ele estabelece um recalcamento autônomo, independente da repressão, é o recalcamento primário, né? A maneira pela qual ele renuncia ao tema da sedução da criança pelo adulto, né? Que está lá nos estudos sobre histeria, muito fortemente, né? Substituindo pelo fantasma individual, pondo os pais reais como inocentes, ou mesmo como vítimas. 112. Erich Fromm, sobretudo na análise do pequeno Hans, mostrou bem a evolução cada vez mais nítida de Freud, tendendo a estabelecer a culpabilidade da criança e a absolver a autoridade parental. Interessante, hein? A crise da psicanálise, do Erich Fromm, cara que foi meio esquecido, é um psicanalista meio humanistazão, né? Pois é preciso que a família apareça sob duas formas. Uma em que ela é indubitavelmente culpada, mas apenas na maneira em que a criança a vive intensamente, interiormente, o que se confunde com sua própria culpabilidade, ou seja, só no campo do fantasma, né, da fantasia. A outra em que ela permanece como instância de responsabilidade, diante da qual se é culpado enquanto criança, em relação ao qual vem a ser responsável quando adulto. Édipo como doença e como saúde. A família como fator de alienação e como agente de desalienação, ainda que apenas pela maneira como é reconstituída na transferência. Foi o que Foucault mostrou, fecha parênteses, foi o que Foucault mostrou em páginas tão belas, 2 pontos. A família inerente à psicanálise destruiu menos a psiquiatria clássica do que a coroou. Depois do louco da terra e do louco do déspota, o louco da família, o que a psiquiatria do século XIX pretende organizar no asilo. Entre aspas, a ficção imperativa da família. A razão pai, o louco menor. Os pais são doentes, tão só. Isso é uma referência ao História da Loucura na Idade Clássica do Foucault, né? Primeiro livro do Foucault. Os pais são doentes tão só de suas próprias infâncias, ou de sua própria infância. Tudo isso encontra seu acabamento fora do asilo, na psicanálise e no consultório do analista. Freud é o Lutero e o Adam Smith da psiquiatria, que ao mesmo tempo interiorizou e privatizou a dimensão do desejo. Ele mobiliza todos os recursos do mito, da tragédia e do sonho para reencadear o desejo, mas agora no interior, um teatro íntimo. Sim, Édipo é o universal do desejo, o produto da história universal, mas com uma condição que não é satisfeita por Freud, a de que Édipo seja capaz, pelo menos até certo ponto, de fazer sua autocrítica. A história universal não passa de uma teologia se ela não conquista as condições de sua contingência, de sua singularidade, de sua ironia e de sua própria crítica. E quais são essas condições, esse ponto de autocrítica? Descobrir, sobre o assentamento familiar, a natureza dos investimentos sociais no consciente, que é isso que a esquizoanálise vai fazer. Descobrir sobre o fantasma individual a natureza dos fantasmas de grupo. Tocou aqui o despertador. Ou, o que dá no mesmo, levar o simulacro ao ponto em que ele deixa de ser imagem de imagem para encontrar as figuras abstratas, os fluxos esquisas que ele recepta, ocultando-os. Substituir o sujeito privado da castração, todo impotente, clivado em sujeito de enunciação e sujeito enunciado, e que aparece apenas remete às duas ordens de imagens pessoais, pelos agentes coletivos, que por sua conta remetem a agenciamentos maquínicos. Olha que legal que já está aí, né? Os agenciamentos maquínicos, essa ideia. Reverter o teatro da representação, fazê-lo verter, correr na ordem da produção desejante. Eis toda a tarefa da esquizoanálise. Chablau demais! 361, capítulo 4, introdução à esquizoanálise. Porra, galera. Caralho. Deu até um alívio aqui, hein, bicho. Porra, bateu até um circo-tico, hein. Muito bom. Fechamos o 3º capítulo. Foi, né? Foi. Dá pra dizer que foi, né? Muita antropologia, muita sociologia do modelo asiático, né? Do modo de produção asiático, muita economia política, mas muita economia mesmo. Sobrevivemos, né? Acho que deu para sacar essa passagem aí da máquina territorial para a máquina despótica, para a máquina civilizada. E por incrível que pareça, por mais soft, como dizem os boomers hoje em dia, mais Nutella que seja, essa máquina capitalista ela é mais perversa, ela é mais vampírica.
ela é mais temível, né? Ela é mais escrota. E que ela não abre mão, né, obviamente, dos registros territoriais e dos registros despóticos, né, como a gente está vendo. Agora, capítulo 4, a gente vai para a parte não clínica, né, porque tudo isso acho que são ótimos diagnósticos clínicos do como se distribui o investimento do desejo, né, e esses registros, essas formas de representação que coexistem no nosso cotidiano, né, mas no capítulo 4 vamos para as tarefas esquizoanálise, então eles vão pensar o que é esse desejo, de alguma forma, desprendido do investimento familiar, né? Ou independente, né, do investimento familiar. Porque aí a gente volta mais para o capítulo 1, né? Eu acho que é isso. O capítulo 1 que era mais esquizo, assim, mas pá, coisa rodando, você, caralho, a recapitulação das 3 sínteses, né? E você vendo assim que o desejo é uma loucura, e tem o capítulo 2, que ele é fechadão na psicanálise, né? Que tem os erros da psicanálise. Capítulo 3, para ver essa demarcha de como é que chega na possibilidade, né? De essa caminhada, para ver como chega na possibilidade do desejo virar má consciência no capitalismo, e agora seria como exercitá-lo, libertá-lo fora dos investimentos familiares, a partir das 2 tarefas principais da esquizoanálise, a negativa e a positiva. Tá bom, galera? Vamos lá. Aqui a gente vai começar a produzir uma máquina analítica, artística, revolucionária e... tem um outro termo que eles usam, né? Artística, revolucionária e outra coisa que eu esqueci. Bicho, satisfação. Semana que vem a thumbnail do episódio muda. É nóis. Beijo.